Obrigado, engenheira Ana Raquel Fernandes. Muito obrigado pelo vosso amável convite. Cumprimento também o engenheiro Kim Rosenbaum. De alguma maneira, o desafio que me fizeram foi refletir sobre o design e a certificação sustentável dos edifícios e, sobretudo, na perspectiva de que como os produtos também contribuem ou podem contribuir nessa dimensão. Eu, após refletir sobre essa questão, achei que talvez uma maneira de abordar este ponto era refletir primeiro quais são os desafios, explicar um bocadinho as abordagens destes sistemas de avaliação e certificação, nomeadamente da dimensão ambiental, e que hoje em dia também se fala, no fundo, da componente da sustentabilidade, e como os produtos podem ou não contribuir para esta procura que nós desejamos de sustentabilidade. E depois iria terminar com refletir em relação, de alguma maneira, uma análise que fiz sobre os trabalhos e os produtos da LECA, eventualmente, e que informação é que já existe disponível, ou seja, que informação é que pode ser vital para quem, no fundo, toma uma decisão na aquisição dos produtos, quer a nível do projeto, quer depois do ponto de vista do desenvolvimento, e, eventualmente, concluindo, ou se calhar até tentando ver outras perspectivas em termos de começando. Se concordarem com esta abordagem, eu se calhar passaria então a cada um dos pontos. Primeiro que tudo, nós hoje temos consciência que os edifícios e as infraestruturas, não só pelo seu período quando nós projetamos, quando estamos a projetar eventualmente, e a expectativa de durabilidade é de cerca de 50 anos e para as infraestruturas pode ser mais, mas também temos consciência que estas infraestruturas e estes edifícios têm efeitos ambientais e têm, de alguma maneira, impactos ambientais. Consomem energia, consomem água, consomem materiais, alteram o espaço. Para termos um referencial que talvez comece por ser relativamente interessante, cerca de 40% da energia consumida primária em Portugal e a nível europeu é aproximadamente nos edifícios, ou deveria ser aproximadamente nos edifícios. Como uma parte desta energia pode também ter a ver com combustíveis que tenham, no fundo, não renováveis, também estamos a falar do ponto de vista das emissões. Sabemos que há uma tendência pesada cada vez mais do ponto de vista das orientações a pensar, de alguma maneira, como é que podemos incorporar várias dinâmicas, nomeadamente algumas daquelas que estão mais presentes, por exemplo, no European Green Deal, a economia circular, o capital natural, a neutralidade, a questão da saúde, os riscos face às alterações climáticas, e muitas delas normalmente começam por ser integradas progressivamente naquilo que nós chamamos de sustentabilidade. E por sustentabilidade estamos a falar de uma dimensão que tenta equilibrar a dimensão ambiental, em sentido estrito, com a económica e com o social. E, no fundo, cada vez mais somos desafiados para que os ambientes, quer sejam os edifícios, quer sejam os espaços urbanos, quer sejam os ambientes construídos, sejam sustentáveis e a nossa maneira de viver seja cada vez mais eficiente, e há aqui várias questões associadas. No âmbito desta tendência, particularmente numa estratégia de evolução da área de ambiente durante a década de 80, nomeadamente em 1987 e em 92 com a Conferência do Rio, começou a aparecer o conceito de desenvolvimento sustentável e o desafio aos vários setores para, e a palavra talvez não seja fácil do ponto de vista de aplicar na área da construção, proativamente, ou seja, para lá do que aquilo que a lei diz, de caminhar para aquilo que poderíamos dizer a construção sustentável. E o que é que poderíamos dizer que é a construção sustentável? Numa primeira fase, ela era pensada em relação à eficiência dos recursos, energia, à água, materiais, às emissões, aos resíduos, e também assente nos princípios ecológicos. E essa primeira geração, que eu diria, assentou muito naquilo que foi chamado um primeiro grande movimento na procura dos edifícios chamados verdes, ou em inglês, se quiserem, os chamados green buildings. Hoje já percebemos que, de alguma maneira, os edifícios também contribuem, não só do ponto de vista social, como do ponto de vista económico, e eu diria que não é só a gestão do ambiente responsável e saudável, porque vivemos mais de 80% do tempo nos edifícios, mas é também a reabilitação associada. E esta é uma definição que eu diria que é ajustada em relação a uma das primeiras definidas em 1994, por Charles Kibert, que foi um relator de um grupo de trabalho que definiu, de alguma maneira, estas vertentes. Ela aplica-se aqui, aplica-se desde a fase mais inicial da concepção, ao projeto, até à atividade de obra, o resultado que pode ser edificado ao ambiente construído e mesmo a sua operação. No fundo, hoje em dia,
começamos a ser confrontados porque há requisitos para o ruído, haverá requisitos para a energia com a certificação energética ou quase zero de energia, há para os materiais, há para todo um conjunto de componentes em ter uma abordagem integrada. Isso leva quem promove, quem projeta, quem regulamenta e quem eventualmente até opera a ter em consideração, no fundo, esta componente de sustentabilidade. E isto abrange desde os edifícios, às infraestruturas, à gestão dos serviços, que pode ser a gestão urbana da água ou outras dimensões. Um dos grandes desafios que, de alguma maneira, se começou a refletir é que muitas vezes alguma da utilização daquilo que se dizia ser uma procura de bom desempenho ambiental, ou green buildings, ou mais tarde de edifícios sustentáveis, de alguma maneira era feito de forma abusiva. Ou outras vezes seria importante dar sinais para perceber em que caminhos é que queríamos evoluir. E é nesse contexto que começam a aparecer instrumentos e mais tarde sistemas daquilo que será a avaliação da certificação da sustentabilidade. Ou seja, começam por aparecer a regulamentação em termos de processos de avaliação de impacto ambiental, avaliação ambiental estratégica e, sobretudo, começou-se a perceber que para avaliar o desempenho não podíamos olhar só para um determinado momento durante a sua fase de operação, mas era importante olharmos para, no fundo, todos os seus contributos, desde o momento em que os materiais são extraídos, que eles são colocados em obra, em que nós usamos o edificado, eventualmente até no seu fim de vida. E começam a surgir, no fundo, abordagens assentes em avaliação de ciclo de vida, ACV, ou Life Cycle Assessment, também algumas às vezes acompanhadas também da dimensão de custos. E logo na década de 90 começam a surgir sistemas voluntários para poder indicar aquilo que seriam os edifícios sustentáveis. E esses sistemas proliferam, eu de alguma maneira já vou refletir sobre alguns deles, e esses sistemas têm várias características e a determinada altura houve uma reflexão a nível na Europa, particularmente a perceber se haveria sentido em uniformizar esses sistemas ou ter uma estrutura de um sistema próprio que fosse específico. A opção foi criar uma comissão de normalização em que basicamente cria normas para aquilo que é o desempenho ambiental, o desempenho social e económico geral, para os edifícios, mas também a nível dos produtos, criando aqui uma relação entre o edifício e os produtos que eventualmente que são integrados nesse edifício dessa componente. Essas normas, no fundo, assentam num conjunto de indicadores no sentido de dizer, eu acho que a mensagem principal é dizer assim, olha, o que é importante é que, de alguma maneira, quando nós avaliamos, conseguimos saber qual é o consumo de energia, qual é o consumo de água, quanto é que estamos a falar em relação aos materiais, que efeito é que estes materiais têm e assim sucessivamente. Mais recentemente, e eu depois irei diretamente para os sistemas de avaliação, mais recentemente a União Europeia achou importante utilizar um bocadinho este know-how e esta abordagem, nomeadamente de normalização, do Comitê Europeu de Normalização, que tem também a nível nacional uma comissão técnica, que é 171, e criar um conjunto de indicadores macros que vão, de alguma maneira, dar resposta àquilo que são as estratégias daquilo que seria desejáveis. Os indicadores, eles aparecem sobre uma estrutura, no fundo, para os edifícios sustentáveis. A designação foi levels e tem diferentes níveis de detalhe e, de alguma maneira, ele vai olhar para 3 grandes áreas temáticas. O uso do recurso e o desempenho ambiental, a saúde e o conforto, o custo, o valor e o risco. Ou seja, temos aqui claramente uma dimensão mais económica, mais ambiental, uma dimensão que diríamos mais social ou de uma forma indireta social, com segurança e conforto, e a questão económica. Se olharmos para algum dos macroindicadores, o que vemos aqui é, por exemplo, o uso da energia, ou seja, neste caso com o indicador quilowatts por metro quadrado ano, mas também indicadores que de alguma maneira refletem se a energia que nós estamos a usar é uma energia vinda de fontes fósseis ou renováveis, nomeadamente aquilo que será o potencial de aquecimento global, as emissões de CO2 dessa componente. E isso permite-nos dar resposta, por um lado, à procura de eficiência energética, que é uma das linhas estratégicas desejáveis, e, por outro lado, à procura de redução das emissões e, mais tarde, até 2050, a neutralidade carbónica. Uma outra linha que tem a ver com a eficiência dos recursos, a quantidade dos materiais, o seu tempo de vida, os resíduos da construção, a capacidade de se adaptar e de ser flexível e dos próprios edifícios ou infraestruturas se desconstruírem e virem a ser reutilizados.
Isto responderia, grosso modo, àquilo que é a eficiência no uso dos recursos e um bocadinho uma linha para a economia circular em relação a essa dimensão. Também nesta linha, a questão da água e do consumo de água, e depois aqui as condições de conforto, de luz, acústica, e um aspecto que eu acho também é muito, muito relevante tem a ver com a preparação dos edifícios para a adaptação e resiliência face às alterações climáticas e efeitos extremos dessa componente. O valor e o custo no ciclo de vida é um aspecto a considerar. E por isso, estas são tendências derivadas daquela componente estrutural em que, no fundo, o que diz, em termos da União Europeia e do Comitê Europeu de Normalização, é dizer assim, olha, não é fundamental que os sistemas sejam uniformes, o que é importante é que a comunicação que esses sistemas fazem no final permitam-nos ter uma leitura que seja compatível em relação à unidade funcional, que será o metro quadrado, que será o ano e que será alguma dessas dimensões. E eu acho que com isto eu fecharia um bocadinho esta tendência pesada e depois poderíamos voltar mais detalhadamente. Como é que evoluíram então estes sistemas nos anos 90? Eles perceberam que era complicado e que em alguns casos, a nível da avaliação do ciclo de vida, ainda não tínhamos os produtos com essa informação totalmente disponível e criaram sistemas macro. O Raymond Cole, que foi talvez uma das pessoas mais relevantes neste domínio, começa por dizer que estes sistemas são definidos, no fundo, por três grandes dimensões. Eu diria que a primeira é um conjunto de requisitos, que em muitos dos sistemas, se olharmos, por exemplo, para o sistema inglês ou para o sistema americano, ou eventualmente até para o Lidera que nós desenvolvemos, são critérios, ou seja, um conjunto de critérios de forma estruturada, organizada, compreensível. A seguir, uma escala de desempenho. E muitas das vezes estes critérios e esta análise é feita em múltiplas dimensões, ou seja, em multicritério, e é muito importante que esses critérios sejam, de alguma maneira, agrupados num valor final que, do meu ponto de vista, será sempre subjetivo, porque é dizer qual é a importância da energia versus a água, versus os materiais, versus outras dimensões. E por isso há sempre subjetividade nessa ponderação. Alguma desses elementos são tornados explícitos, outros são implícitos. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, quando na energia se diz que dá 30 créditos e na água se dá 10 créditos, quer dizer que no fundo estamos a ponderar 10 para 3. Ou quando damos pesos diretos, torna-se mais explícito. Aqui nós temos, por exemplo, três especificações de sistemas diferentes, e nomeadamente eles depois têm um processo de verificação e de certificação em que deu origem a essa componente. O primeiro sistema que existiu a nível internacional foi um sistema desenvolvido por Raymond Cole no Canadá e que se chamava BPAC, que inspirou um instituto do Reino Unido, na altura público, agora privado, que é o equivalente ao LENEC para a área dos edifícios, que é o Building Research Establishment, a desenvolver um método que era o Building Research Establishment Environmental Assessment Method, ou seja, um método de avaliação ambiental dos edifícios. Nos Estados Unidos houve de alguma maneira um consenso de vários agentes com vantagens do ponto de vista de marketing e de comunicação, mas de alguma maneira também já envolvendo o peso de cada uma destas orientações implicitamente. E chamou-se no fundo Leadership in Energy and Environmental Design. E é conhecido como o LEED. A nível nacional, de alguma maneira, entre os sistemas existentes, eu destacaria, por razão maior, o Lidera, que é um sistema voluntário que certifica desde 2007. Todos estes sistemas são voluntários, todos eles assentam num conjunto de requisitos, em formas de avaliação e verificação, e são sistemas que, periodicamente, no geral por períodos de 4 a 5 anos, vão sendo atualizados em relação a esta vertente. Então, basicamente, o que temos um conjunto de sistemas voluntários e, se quisermos fazer alguma reflexão, um dos livros publicados por Charles Kibert, que infelizmente faleceu, foi aquele senhor que eu vos falei, que fez a definição da construção sustentável, faleceu agora este ano, no início do ano. Ele faz a sistematização de os sistemas que existiam em vários países. E o que nós vemos é que eles multiplicam-se por vários países. Podíamos ver aqui, dos sistemas mais conhecidos, temos no Reino Unido o BREEAM, temos depois nos Estados Unidos o LEED, temos eventualmente o DGNB, que é mais recente, já é uma segunda geração, é como o Lidera, nomeadamente, e o Lidera aqui em Portugal, entre outros. O Verde em Espanha e outros sistemas. O que não invalida que, de alguma maneira, estes sistemas não trabalhem ou não tentem estar em outros países para além daqueles que foram vocacionados com versões internacionais ou, eventualmente, às vezes, nem isso. No fundo, acabamos por ter, na nossa proximidade, de alguma maneira, sistemas como o BREEAM, como o LEED,
como os verdes em Espanha, o LIDER em Portugal e o DGNB na Alemanha e em alguns dos países nórdicos. Paralelamente, o BRE, ou associado ao BRE, desenvolveu-se também um sistema que era vocacionado não só para edifícios, mas mais vocacionado para infraestruturas, a que se chamou SEQUAL. De fora destes, e que eu acho que valerá a pena refletir, e eu mais à frente voltarei a eles em termos de análise para tentar perceber, em termos de materiais, quais são os parâmetros que de alguma maneira pode-se dar resposta, ou os materiais ajudam a dar resposta nesta componente. Eu acho que há um que destaquei, que é dos Estados Unidos, sobretudo porque é o cradle to cradle. Cradle é o que nós chamamos, é o berço, e um ciclo de vida vai, no geral, do berço à cova. E neste caso, nomeadamente este ciclo de vida, o que se pretende é que, em vez de ir do berço à cova, que é no fundo cradle to grave, é cradle to cradle, é voltar a ser em termos circulares. E por isso eu acho que era importante esse cradle to cradle. E com o destaque com o Covid, apareceu também um que tem a ver com saúde e bem-estar, muito vocacionado para o interior, que é o Health. Cada um deles tem especificações, o BREEAM e o LEED foram bottom-up, ou seja, foram desenvolvidos com base em modelos de edifícios considerados de referência, e cada um deles tem particularidades, tem um BREEAM para escritórios, um BREEAM comercial, e escolas e outras dimensões, e estes são algumas das versões internacionais. Aqui o SEQUAL é a versão 6, esta é a versão do Cradle to Cradle, este é o DGNB, nomeadamente o LEED com diferentes subsistemas aplicados a cada uma das componentes, o ELS, o verde, e eu se calhar explicaria de uma forma sumária o LIDERA, que de alguma maneira eu julgo que ajuda a perceber os outros sistemas. O LIDERA basicamente é um sistema voluntário, e a primeira componente que é importante perceber é que nenhum destes sistemas consegue abranger todas as dimensões da sustentabilidade. E porquê? Porque se tentasse abranger o número de parâmetros que tinha que medir eram de tal maneira elevados que provavelmente perdiam a sua capacidade prática. Okay? E por isso eles, no fundo, concentram-se em algumas dimensões, neste caso, em relação a esta componente, e esta concentração ajuda, os critérios que existem a orientar, e no caso de se comprovar, de alguma maneira, a assegurar a verificação. E eles são, por exemplo, no LIDERA, vai desde a integração aos recursos às cargas, eu diria que esta é a dimensão mais ecológica, à qualidade do serviço, resiliência, vivências e uso sustentável, que eu diria que é a parte mais socioeconómica. No caso do LIDERA, eu crio uma escala fatorial em que a prática usual será 1 e uma classe que será uma classe A. No fundo, estamos a falar de uma classe que é 2 vezes melhor a prática, e uma classe A+, é 4 vezes melhor a prática, ou 10 é uma classe, por exemplo, 10 vezes mais que a prática. Quando estamos a falar de quase zero de energia, estamos a falar aqui de um fator, por exemplo, um fator 4, ou aproximando de um fator 10. Eventualmente, para atingir estas primeiras classes será melhorias pontuais, mas para procurar as restantes será já ter uma abordagem mais integrada, olhando para os diferentes parâmetros e as diferentes dimensões. Ele pondera e fez inquéritos às pessoas em relação ao que é que seria mais importante do ponto de vista, digamos, em termos de ambiente e em termos socioeconómicos, e aqui as palavras indicadas, eu diria que destacam os aspectos mais relevantes, e no fundo ele pode ser usado em termos de sistematizar os elementos, ver as oportunidades de melhoria, acompanhar isso e promover o projeto, e depois, numa fase posterior, verificar e, se tiver uma classe C ou superior, atingir a certificação. Alguns empreendimentos, este é um caso aqui perto de Sintra, nomeadamente Belos Clube de Campo, que certificou-se a nível do loteamento, ou seja, do espaço urbano, das diferentes moradias e inclusivamente a sua construção e recepção. Hoje, estes sistemas têm vindo a aplicar desde moradias a prédios, a diferentes tipologias e, sobretudo, um aspecto que eu acho muito relevante, que é consegue-se começar a aplicar desde as fases iniciais, desde um plano de pormenor, ao projeto, à construção, à operação e à reabilitação. No geral, através de um processo de registro, avaliação, as oportunidades de melhoria, e depois normalmente termina com a certificação e o relato em relação a essa dimensão. Nestes sistemas, por exemplo, analisa-se as opções e alguns dos aspectos vai-se ver quais são as especificações dos produtos, que características é que têm, eventualmente qual é a sua componente ambiental, e por isso os produtos acabam por ser uma dimensão que é importante e que não é despeciente em relação a esta componente. Ou seja, hoje nós já temos todo um conjunto de instrumentos, temos a marcação CE, que se repararem bem aqui no ponto 3, 6 e 7, já destaca alguns aspectos ambientais, embora eventualmente isto esteja em progresso. Temos também etiquetagem de produtos em termos energéticos,
temos uma dimensão da avaliação do ciclo de vida, e esta avaliação cria, por um lado, às vezes, os rótulos ecológicos, que eu diria que são rótulos do business to consumer, ou seja, para o consumidor, e também um aspecto que é muito mais importante, que são as declarações ambientais dos produtos, importante no sentido de quem é o projetista, que é business to business, que são as declarações ambientais dos produtos, ou em inglês, Environmental Product Declarations. E por isso, no fundo, eu agora, algum deste trabalho de reflexão foi feito também em inglês, e por isso eu vou passar alguns slides, ou seja, nós começamos a ter informação do ciclo de vida e podemos ter, no fundo, declarações que de alguma maneira nos permitam evidenciar e que no futuro, provavelmente ligada a uma abordagem de pegada ambiental dos produtos e das organizações, são relevantes. Sendo um seminário da LECA, eu achei que seria relevante de alguma maneira, e faça a avaliação, tentar aferir de que forma é que os produtos da LECA ou alguma dessas abordagens têm esta perspectiva. O meu primeiro critério foi dizer assim, bom, em termos de estratégia e de procura integrada, já valorizam a procura da sustentabilidade, e para isso olhei para aquilo que é, de alguma maneira, as páginas existentes na net, onde se vê que satisfazem, de alguma maneira, as questões da qualidade ambiental, tem uma política de qualidade, tem, inclusivamente, já informação sobre os produtos, que valerá a pena refletir, e depois tem, de alguma maneira, uma filosofia que eu acho bastante feliz este nome, que é emprestado da natureza, ou seja, e se virem aqui, tem as várias fases, ou algumas das fases do ciclo de vida, e por isso eu diria que a estratégia do ponto de vista de posicionamento já incorpora não só as normas de sistemas de gestão ambiental, 14001, mas também alguma dessa dimensão. Quanto aos produtos, diria que há um conjunto de informação de especificações, estas são alguns dos produtos e as suas declarações técnicas, que têm alguma informação, mas que eu diria que do ponto de vista até ambiental, algumas delas podem ser interessantes, mas apenas complementares, e têm certificados de controle com diferentes certificações e validação das qualidades, aplicadas a diferentes tipos de usos, desde os agregados, às argamassas, aos isolamentos, aos enchimentos, e tem uma peça que é relevante, que eu acho que começou por ser desenvolvida em Portugal e hoje em dia também é referenciada em Espanha por similaridade do produto, que é a tal informação da declaração ambiental do produto. Este para o agregado leve expandido de LECA, mas depois para os diferentes tipos de produtos tem aqui a relação dos fatores onde nos permite saber. E o que é que informação é que isto nos pode dar? Ela pode nos dizer, para um metro cúbico de produto, com uma determinada característica, e nós ao variarmos esta característica poderemos multiplicar os seus efeitos, analisa desde as etapas de produção às etapas, eventualmente, de finalização, qual é, no fundo, o desempenho ambiental. E temos aqui, em relação ao aquecimento global, à depleção em camada de ozono, às emissões que nós fazemos, que de alguma maneira são de dióxido de enxofre e que seriam da acidificação, à eutrofização, àquilo que é a acidificação, à depleção de recursos e outros parâmetros, ou seja, parâmetros técnicos que podem permitir, em sede desta análise, e voltando aqui, no fundo, todo um conjunto destes parâmetros, que pode permitir depois fazer uma análise mais detalhada e nós tentarmos saber, bom, qual é o nosso consumo e intensidade de energia, quais são as nossas emissões em carbono, quais são as nossas emissões de gases que podem contribuir para a acidificação, ou mesmo em termos de produção de resíduos, ou seja, e que teremos aqui os diferentes componentes, isto é aplicado a essa dimensão. Se calhar estará no vosso espírito, bom, de que maneira é que esta informação nos ajuda a perceber em relação aos sistemas de orientação? E eu acho que agora valerá a pena refletir para cada um dos sistemas, dos critérios que têm, os critérios que têm em relação a cada um dos produtos. Os sistemas que escolhi foi aqueles que eu referenciei anteriormente, o BREEAM, o Cradle to Cradle, o CEQUAL, o DGNB, o LEED, o LIDER, o Verde e o WELS. E o meu objetivo nesta análise é chamar a atenção numa primeira fase, desde logo, que um sistema é um sistema integrado e por isso o produto são peças dentro desse sistema. Haverá muito mais critérios. Quando olhamos para o BREEAM, por exemplo, se olharmos para as novas construções, nós temos desde as questões da gestão, às questões de saúde, energia, transportes, água, e nos materiais temos aqui análise de ciclo de vida, materiais responsáveis, desenho com durabilidade e resiliência, eficiência e agregados reciclados, os outros potenciais. Mas, no fundo, aparece-nos aqui de uma forma evidente que aquelas declarações ambientais e a informação fornecida ajudam-nos a perceber qual é o impacto no ciclo de vida e qual é
os produtos se serão ou não de fontes responsáveis e, no limite, através das características técnicas, se calhar, a durabilidade e a resiliência. Para o sequal, a contribuição também é na área dos recursos, nomeadamente aqui em termos de produtos de construção e produtos de origem responsável, onde as declarações ambientais de produto e esta prática nos ajudam. Do ponto de vista da circularidade, é um bocadinho mais difícil em relação a esta relação, até porque não é um sistema de certificação edificado, mas de alguma maneira as fontes de circularidade, o contributo para o design e os sistemas evidencia a potencialidade à medida de alguma maneira que se caminhar nesse sentido. Se olharmos, por exemplo, para o sistema alemão, vemos claramente aqui que ele organiza-se em qualidade ambiental, económica, sociocultural, técnica, qualidade do processo e local, nomeadamente a avaliação do ciclo de vida, os impactos locais e um contributo indireto para os recursos sustentáveis. No LEED, é em sede, nomeadamente, dos materiais, em que, nomeadamente, na redução do impacto, as declarações ambientais são explicitamente consideradas, e, nomeadamente, a fonte de materiais e a composição, e depois os ingredientes que os materiais têm podem ser relativamente relevantes. Do ponto de vista do LIDERA, que é um sistema nacional e não existe certificação, ou seja, de alguma maneira o que pede é fontes de origem responsável, esta declaração ambiental do produto e as preocupações e o desempenho enquadram-se, nomeadamente, em termos de produtos de origem responsável e diretamente também ao assegurar a durabilidade do ambiente construído, quer com a gestão ambiental de resíduos, quer eventualmente também alguns potenciais contributos indiretos num segundo nível, no ciclo de vida. O sistema verde é sobretudo na seleção de materiais responsáveis e no uso de materiais locais e depois contributos pontuais aqui na rotulagem e na construção e pontualmente poderá haver aqui na reciclagem. No ELS é sobretudo aqui na toxicidade em relação a essa dimensão e acho que valerá a pena refletir, bom, então, quais são os contributos e particularmente usando a Declaração Ambiental de Produto e esta abordagem da LECA para perceber. Eu diria que, desta análise, parece-me que no BRIM haverá aqui contributos a nível dos impactos no ciclo de vida, nos impactos da construção do sequal, nos impactos na avaliação do ciclo de vida do DGNB, na redução dos impactos no ciclo de vida, na orientação dos produtos de materiais e no impacto dos materiais, ou seja, a nível dos impactos, claramente. Contributos nas fontes responsáveis e nos ingredientes e na durabilidade, nomeadamente, dos produtos. Não querendo exceder o meu tempo, ainda tendo os 2 minutos, o que é que eu gostaria de salientar, abrindo um bocadinho depois a nossa reflexão? Primeiro, os produtos são uma componente importante e asseguram hoje em dia informação para quem os seleciona, projeta, para quem os vai escolher, também desta dimensão ambiental e também de forma substantiva para os sistemas, nomeadamente, de certificação. Isto acontece, por exemplo, na LECA, quer a nível dos edifícios, quer a nível das infraestruturas, quer da gestão urbana da água, quer a outros, em particular esta declaração ambiental e algumas outras informações, julgo que são relevantes. Elas estão na linha de integrar a avaliação de ciclo de vida, nomeadamente as declarações ambientais dos produtos, e contribuem fortemente para aquilo que eu diria ser os sistemas de avaliação ambiental, aqueles que falámos, que chamamos agora Building Scheme, mas o Building Scheme normalmente avalia a dimensão ambiental, podia ser Environmental Building Scheme ou Sustainable Building Scheme, ou esquemas ambientais. De qualquer forma, esta apresentação foi muito concentrada, ou seja, eu concentrei-me muito em referenciar os sistemas e depois olhar para os produtos, mas não queria deixar de dar indicação que hoje em dia há procura de sustentabilidade nos sistemas, eventualmente já abrange as zonas urbanas, as infraestruturas, os edifícios, os próprios produtos e, de alguma maneira, isto é um suporte ao uso que nós pretendemos que seja progressivamente cada vez mais sustentáveis e, no fundo, interligar a escala. E eu julgo que para uma primeira sistematização em relação ao projeto e à certificação sustentável dos edifícios, eventualmente eram os tópicos mais relevantes que eu gostaria de destacar e eu agora estaria aberto em relação às questões, nomeadamente para estes pontos.